Olá, seja muito bem-vinda a esse grupo do Círculo do Despertar da Consciência Alimentar, um grupo de práticas exclusivo para mulheres, para que a gente possa ter um espaço para nos reconectar à nossa essência feminina, cheia de sabedoria, e que em grupo, no coletivo, a gente possa ter a intenção de fazer essa transformação acontecer, não só na gente, mas em cada um que estiver aqui presente. Eu acredito muito no poder do coletivo, especialmente no feminino. E nesse módulo a gente vai tratar exclusivamente da voz autocrítica. Como lidar com essa voz que faz tanta presença no nosso universo feminino. E nesse vídeo de abertura a gente vai trabalhar alguns temas. Vamos entender um pouco quem é essa voz autocrítica. Vamos entender também por que nós mulheres sofremos mais com as suas investidas. Entender a importância do autoconhecimento, como que mindfulness e compaixão são recursos importantes nesse processo, como a gente pode transformar essa voz em nossa aliada e um toque final de trabalhar a nossa identidade. Isso não está lá nos protocolos de mindfulness, nem de autocompaixão, mas eu percebi a diferença disso na minha própria transformação e isso está presente lá como um componente importante na nossa mudança de hábito. E o nosso comportamento, de uma certa forma, é uma repetição, né? Então acaba também sendo um hábito que a gente pode transformar. Então, essa é a ideia desse vídeo de abertura aqui, para que a gente possa ir nivelando as nossas informações e que a gente tenha, no momento dos encontros, a prática e a partilha como o nosso principal objetivo. Então, vamos começar entendendo um pouco quem é essa voz autocrítica. Na verdade, essa voz autocrítica, ela é um mecanismo de proteção nosso. A gente tem ela para cuidar da gente de uma maneira a tentar evitar riscos, erros, rejeições. Quando a gente passa por algum sofrimento ou quando alguma coisa não acontece exatamente como a gente imaginava, a tendência da nossa mente é automaticamente buscar um controle e buscar soluções. E essas soluções, muitas vezes, elas são disfuncionais, como é o caso da voz autocrítica, que vai aumentando, né, o seu padrão e o seu volume ou intensidade, fazendo com que a gente se desconecte completamente de nós mesmas e nos causa ainda mais sofrimento do que a própria situação que a gente está vivenciando. Então, a voz autocrítica, na verdade, ela é uma estratégia antiga daquele nosso sistema de ameaça. Aquele mesmo que a gente aciona quando está em estresse ou quando a gente está passando por alguma situação de perigo. Ele vai startar os mesmos mecanismos fisiológicos e é uma resposta automática. Ela vai mais rápido, sabe? Para que você mais rápido consiga se livrar dessa ameaça. Então a gente percebe que imediatamente essa voz começa a circular nos nossos circuitos mentais. E a gente acaba se prendendo a ela e transformando ainda mais algo que é sofrido e algo ainda mais doloroso. Isso é fato, né? Então, na verdade, ela não é uma inimiga. Ela é uma guardiã rejeitada, assim, mal ajeitada, ou é uma forma disfuncional, né, de cuidar melhor de nós mesmos. E segundo o Paul Gilbert, que é o psicólogo responsável pela terapia focada na compaixão, ele fala que quando nós nos criticamos, que é a voz ali, né, falando com a gente, nós estamos acessando automaticamente isso que eu falei, né? Esse sistema de ameaça e de fuga, que é esse sistema reptiliano rápido, fácil. E a autocrítica acaba sendo a nossa primeira reação a qualquer coisa que dá errado. Então, isso também já está documentado cientificamente, né? Como que ela opera e esse processo.
que ela vai é, desenvolvendo em nós. E a gente vai repetindo, e a partir do momento que a gente vai repetindo um comportamento, ele se automatiza e vai ficando ainda mais rápido. Então, por isso que parece que a gente não consegue sair desse lugar, simplesmente porque ele está automatizado. Então, que a gente precisa desconstruir um pouco esse comportamento, criar um novo e perceber quando a gente está indo para esse caminho, abrir espaço, dar uma pausa e não seguir em frente. E a única forma da gente fazer isso é em estado de presença e consciência. E é isso que mindfulness nos ajuda tanto, né, nesse processo. E por que será que nós mulheres sofremos tanto com essas investidas da voz autocrítica? Não vou dizer que os homens também não sofram, porque eles podem até sofrer mais calados que a gente. Mas nós vivemos em um mundo com diversas pressões socioculturais. Nós temos o chavão de ser multitarefas. Então, a mulher ela tem que ser uma ótima profissional, uma ótima dona de casa, tem que organizar a casa porque isso dá trabalho, uma ótima mãe, uma ótima filha, né? À medida que a gente vai amadurecendo, os nossos pais também vão amadurecendo e a gente tem que cuidar não só dos filhos, como dos pais também. Então, a gente tem mais esse trabalho. Nós somos esposas, queremos nos desenvolver, né, no autoconhecimento, queremos estudar, aprender mais coisas. Então, são várias tarefas que estão aí e nós vamos nos sentindo pressionadas a atingir algo que muitas vezes é surreal. Então, não é difícil você terminar o teu dia, tem uma lista de tarefas enormes, enorme para cumprir e você fica se sentindo mal porque não conseguiu chegar no final da lista. Isso é fato, né? Quantas vezes você olha, "Uxe, não fiz nada e no fim você fez muitas coisas. E aí eu dei uma palhinha aqui, que tal a gente fazer uma lista ao contrário? Não a lista das coisas que devem ser feitas, mas as listas das coisas que você fez. Quando você listar tudo que você faz no dia, você até se surpreende. Isso também vai gerando uma sensação de bem-estar, né? Que a gente realmente dá conta de muita coisa. Mas na verdade a gente não precisa dar conta de tudo. Então, a sociedade nos colocou isso. A mais linda, além de tudo, ainda tem isso, né? Tem que ser linda, maravilhosa, performar em todos os lugares. E isso é uma pressão muito grande. E a gente vai colocando esse nível de perfeccionismo num topo que nunca você vai conseguir atingir. E isso te deixa mal, porque você fala, como assim eu não estou conseguindo atingir algo que eu devo atingir? Por quê? Porque a sociedade assim diz para você que assim é. E a gente também, o padrão feminino, não sei vocês aí do outro lado, né? Tem pessoas de todas as idades, mas eu acredito que até as mais jovens sintam um pouco isso, né? De a gente aprendeu a ter que agradar e a não desagradar o outro. E o externo, ele acaba sendo o que nos comanda, né? Então, eu tenho que agradar, eu tenho que ver o meu valor sendo reconhecido externamente. Quando, na verdade, somos nós que temos que reconhecer o nosso valor. Você tem que saber o seu valor, não o outro. Porque senão a gente fica refém escravo. Ah, se a pessoa diz que eu sou boa, eu me sinto maravilhosa. Se a pessoa diz que eu sou ruim, eu me sinto péssima. Oi, né? O que que é isso? Eu tenho que saber o meu valor. E eu tenho que estar muito segura nisso. E além de tudo isso, né, da gente ter aprendido a agradar e tal, e ter que estar nesse lugar, a gente foi se desconectando da nossa essência humana, da nossa essência feminina, desculpa, da nossa essência feminina. A nossa essência do feminino é pura conexão, é pura sabedoria ancestral de alinhamento com algo muito maior. Essa é a nossa essência feminina. Você sabe dentro tá tudo, né? Dentro de você, essa conexão com o seu interior é que pode te guiar no melhor caminho, porque foi sempre assim o que aconteceu, né? Se a gente pegar as histórias passadas das mulheres, a bruxaria, por exemplo, né? Quem eram as bruxas? É aquelas que tinham mais autoconhecimento. Veja todos os cursos de autoconhecimento, quem é que lidera? Na espiritualidade, quem está lá ouvindo?
te digo que 90% são mulheres. Então, é um chamado que a gente tem interno, porque a gente já tem todo o conhecimento dentro da gente. Só que o que aconteceu? A gente se desalinhou, a gente se perdeu desse lugar. E a gente deu o poder para o externo, dizendo que você tem que ter o corpo X, que você tem que performar dessa forma. Quando, peraí, eu sei exatamente quem eu sou, eu tenho essa sabedoria interna, eu sei como me guiar. Eu acho que é isso, quando a gente se silencia, quando a gente abre espaço para a escuta do seu coração, você sabe exatamente para onde você tem que ir. Só que o externo te diz para você não ir por esse caminho. E você aceita. E você acata. E aí, isso de você não se expressar e não ser a sua verdadeira essência, deixa você em grande sofrimento. Então, todas as questões que a gente tem como desafios na vida, pode ver. Passa a régua, o que que sobra? Você aceitar você como você é, você descobrir o seu grande potencial interno, você se realinhar à sua essência e você se permitir ser guiada por isso, por essa sabedoria que está aí no seu coração. Quando você faz isso, quando você aceita você como você é, que não significa você não querer transformar, mas é aceitar as coisas como elas são, amar a si mesma acima de tudo, como você ama seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe, enfim. Quando você se coloca como prioridade, e prioridade não é eu vou fazer só as coisas para mim e dane-se os outros. Prioridade é saber o que você está sentindo. Eu não quero ir nesse lugar, eu não me sinto bem. E você acolhe aquilo, você aceita, e você tem coragem de colocar isso para o outro. Quando você faz isso, você está se priorizando, porque deixar de fazer o que te faz bem para fazer o que faz bem para o outro, quem está sendo prejudicada? Você. E isso vai refletir em algum lugar, percebe? Então, essa nossa conexão com a nossa essência é fundamental. E a meditação, que é um espaço de silêncio, te ajuda nesse alinhamento. E isso vai te fortalecendo, te deixando mais forte internamente. E quando você está forte dentro, o externo não te desestabiliza, porque você sabe quem você é. Você sabe qual é o seu valor. É para isso que a gente está aqui. No fundo, eu acredito muito que a gente está aqui para brilhar a nossa luz, se permitir ser quem somos. E a partir daí você permitir que a vida flua para você com uma experiência incrível. Porque ela é isso, né? Então, pensando nessa questão do feminino, é muito nesse lugar, né? E a gente se perdeu aí. E como que a gente faz, então, para se transformar nessa nossa aliada e essa voz não ser tão prejudicial? E aí é que entram as práticas de mindfulness e da autocompaixão para começar a sedimentar esse caminho de reconstrução. Mindfulness é você se dar conta de, né? É você se colocar nesse lugar do observador curioso. E quando a gente é um observador, a gente não está envolvido na cena, a gente está de fora, então é como se você estivesse ali observando a si mesma, vendo o que está acontecendo, sem julgar, sem criticar, apenas observando. Então eu vou me dando conta dessa voz, o que ela fala, essas crenças que ela tem aqui me dizendo, elas fazem parte realmente de mim? Ou eu comprei essas crenças de alguém, estou carregando de outras pessoas? Então você vai percebendo, isso me faz bem, isso não me faz, isso é agradável, isso é desagradável. A partir desse autoconhecimento que mindfulness nos oferece, você vai se percebendo, você vai conhecendo o que você deseja para você. E nesse lugar de autoobservação, é claro que a gente vai se deparar com coisas que não são tão agradáveis. E aí entra a compaixão. A compaixão, ela vem e acolhe o seu sofrimento e não o seu comportamento. Percebe? As pessoas acham que compaixão é passar a mão na cabeça. Ah, tá tudo bem, né? No caso da alimentação, por exemplo, né, que é a minha grande praia, então pessoas que vêm para mim, que têm compulsão alimentar, e quando a gente fala assim, ah, vamos trabalhar a compaixão, eu tô compaixão. Se passar a mão na minha cabeça, eu não vou sair desse lugar. Eu vou continuar aqui.
Eu não estou passando a mão na sua cabeça, né? Você mesmo não está passando a mão na sua cabeça com autocompaixão. Ah, que legal, eu comi uma caixa inteira de bombons, estou passando mal aqui, mas tudo bem, Val. Tava difícil mesmo hoje. O dia foi pesado. Não é sobre isso. É sobre você entender que para que você comesse a caixa de bombom inteira, alguma coisa não estava bem. Algum sofrimento estava te visitando. E é este sofrimento, como ser humano, que a gente acolhe. E quando a gente acolhe esse sofrimento, como você acolheria o sofrimento de uma amiga querida, você se fortalece. E aí você tem mais clareza. Opa, isso aqui está acontecendo, eu não estou me envolvendo, estou observando. O que que eu posso fazer para fazer diferente da próxima vez? E aí vem a compaixão que a gente fala feroz, que ela tem limites. Espera aí, eu não vou ficar passando a mão na minha cabeça, ou não vou também ficar aqui me criticando ao extremo. Pera, eu tenho consciência, eu sei aonde eu quero chegar. E se eu não sei o que fazer, eu vou descobrir, né? Então, é descobrir esses recursos, é o que a gente está fazendo aqui nesse curso. A gente vai descobrir recursos para lidar com ela. Então, nesse ponto, você já pode se parabenizar, você já está avançando, né? Porque se você está aqui, você quer desenvolver novos recursos para poder lidar melhor ainda com essa voz, se empoderar mais de você. Então, a compaixão e mindfulness, eles vão nos ajudar nesse lugar. Um é em se dar conta do que está acontecendo nu e cru, sabe assim? A verdade, fora dos véus. E a compaixão, ela vem acolher e te dar o que você realmente necessita, que é esse amor, que é esse estado de compreensão sobre o seu sofrimento. E depois ela te fortalece para que você, criando novos caminhos, possa ir galgando eles para alcançar o que você quer. E por fim, que é o ponto diferente que eu vou trazer aqui, é a identidade, né? A gente vai trabalhar uma nova identidade que fortalece todo esse processo. Sim, isso foi muito um trabalho que eu venho fazendo comigo. Quando a gente quer mudar um hábito, por exemplo, o que que a gente pensa, né? Eu vou fazer uma coisa bem simples, tá? Fazer uma atividade física. Estou completamente sedentária. Eu quero fazer atividade física porque eu quero perder peso, porque eu quero ser mais flexível. Esse é o meu resultado, é onde eu quero chegar. Eu preciso disso, eu preciso dessa meta, porque senão eu fico lá rodando, não sei nem para onde eu vou. Mas é só para isso, para eu direcionar o meu barco. Direcionei. Aí o foco vai para o processo. É ali que eu tenho que me acompanhar. Ah, eu vou organizar a minha semana, fazer ir 3 dias na academia, perceber como eu me sinto. E não ficar só focando no resultado, porque a gente sabe que isso é um furo na água, porque você não vai conseguir seguir, porque para que você consiga atingir o seu objetivo, precisa de tempo. Então, nesse processo, eu estou ali, né? Cuidando muito do que está acontecendo no momento presente, me conectando com essas sensações, percebendo a minha melhora a cada momento, né? Isso vai me fortalecendo, claro. Agora, tem um terceiro nível, né, para a mudança de hábito, que é a identidade. E é aqui que a gente vai trabalhar também. A identidade, ela é quem você deseja ser. Quem é essa sua nova versão? Como você gostaria de atuar com você mesma, frente a essa voz autocrítica, por exemplo? Então eu já vou me ver sendo quem eu quero ser. Isso me ajudou muito pessoalmente em um momento muito difícil da minha vida. Essa prática que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é a do nosso último encontro, eu fiz milhares de vezes. Até que eu conseguisse realmente me ver daquele jeito, e quando eu me via desse jeito que eu já queria estar melhor, as coisas foram avançando e foi mais fácil o processo, né? Então, quando a gente se vê já como a gente quer ser, a gente mostra para o nosso cérebro o caminho a ser percorrido e ele vai entender que você já é aquilo. E ele vai te ajudar cada vez mais a sedimentar essa nova versão sua, a fortalecer essa nova versão sua. Isso aí não é nada de lei de atração apenas, né? Existe essa manifestação das coisas que a gente deseja, claro, tá ali, né? Quando eu já me vejo, quando eu já me sinto daquela forma.
É isso que faz a gente atrair para a nossa vida o que a gente deseja. Mas no fundo, tem todo esse processo com o nosso cérebro também, que ele vai entender que aquilo realmente está acontecendo, porque para o cérebro, gente, tanto faz se é real ou imaginário. Ele vai atuar como se tivesse acontecendo mesmo. É a mesma questão com a ameaça. Às vezes não está acontecendo nada, mas você está criando aqui na sua cabeça várias situações que você está se sentindo ameaçada. Para o teu corpo é a mesma coisa, ele vai desencadear o mesmo sistema de ameaça, de fuga, com os mesmos hormônios, te passando, todas essas sensações, a ansiedade, é tudo igual. Então, quando a gente se identifica com a nossa nova versão e a gente vai construindo isso com muita calma e tranquilidade na nossa mente, isso vai nos ajudando a chegar lá. E é isso que a gente vai fazer para encerrar essas nossas sessões, esses nossos encontros. Então, hoje era isso que eu queria deixar para você. Eu tenho certeza que essas práticas em conjunto, elas vão nos fortalecer, elas vão te oferecer recursos para que você possa lidar melhor com essa sua voz autocrítica, sendo esse observador curioso de si mesma, se descolando um pouco desse pensamento, sabendo lidar com as emoções que essa voz te traz, sabendo se acolher no momento certo e ser a pessoa firme também nos momentos certos e trabalhando a sua identidade, essa nova versão sua maravilhosa que já existe, já está aí, já é você. Só que essa nossa desconexão com essa nossa essência divina, humana e feminina, a gente perdeu nosso poder, a gente deu poder para o outro, para o externo. Vamos resgatar esse nosso poder feminino, porque a gente tem toda essa sabedoria dentro da gente. E isso, minhas amigas, pode ser uma grande revolução nesse planeta, não tenho dúvida nenhuma. Então é isso. Agradeço pela presença de vocês aqui, por fazer esse grupo acontecer e que vocês possam se beneficiar imensamente. Um abraço para cada uma, um beijo e até a nossa primeira sessão. Até lá!